Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1. Né? Na aula passada, a gente estava falando de oscilador harmônico forçado e hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então, só para a gente recapitular, na aula passada, a gente viu o oscilador harmônico forçado e a gente estudou, né, esse sistema, né, que tem uma equação diferencial desse tipo aqui, no qual ele é igual agora a uma força externa, além do termo que tem a força de amortecimento e a força de restauro da mola. Né? A gente viu que a solução de um sistema desse envolve tanto uma solução homogênea como uma particular. A particular é ligada à força externa, enquanto que a homogênea é uma solução para quando a equação diferencial é igual a zero. Né? Também na aula passada, a gente explorou o exemplo de uma força externa igual a F0 cosseno de ômega t. Bom, hoje, pessoal, a gente vai dar uma olhada no fator de qualidade de um oscilador harmônico. A gente vai ver também como que é o trabalho da força externa agindo nesse oscilador. E vamos ver pelo menos um exemplo de oscilador harmônico forçado. Então vamos começar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o fator de qualidade de um oscilador harmônico. Tá legal? Bom, para isso, vamos voltar um pouquinho e olhar o caso do oscilador harmônico amortecido no caso subamortecido. Esse caso subamortecido é aquele que a gente sabe que o gama é menor do que o ômega zero. Opa, gama menor do que o ômega zero. Tá joia? Bem, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lembrar que a equação diferencial para o caso amortecido, né, note, não é forçado no momento. No caso amortecido, a equação diferencial é escrita dessa forma e a energia mecânica, desculpa, e a gente vai dar uma olhada agora quanto dessa energia mecânica é dissipada por uma oscilação. Ou seja, eu quero saber quanta energia mecânica é dissipada quando eu faço uma oscilação completa do meu sistema. Vamos desenhar aqui de uma forma um pouquinho mais correta, tá? Um pouquinho menos. Então, imagina um oscilador harmônico subamortecido. Eu quero saber quanto da energia é dissipada numa oscilação. Tá bem? Para isso, vamos lembrar que a energia mecânica do sistema é igual a meio de kx² mais meio de mx ponto ao quadrado, parte potencial, parte cinética. Com isso, né, a gente já resolveu isso há 2 aulas atrás. Para o caso onde temos que gama é menor do que ômega zero, a gente tem que o x de t ele é simplesmente escrito como a e a menos gama t cosseno de ômega 1 t menos θ, onde o ômega 1 ele é ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Se eu pego e eu tomo a derivada desse x de t aqui, eu simplesmente abaixo, eu tenho que fazer a regra do produto, né, no qual eu abaixo o menos gama aqui, depois derivada de cosseno é menos seno. Então, se eu faço isso, eu tenho que x ponto de t é simplesmente menos gama a e a menos gama t cosseno de ômega 1 t menos θ, derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes, aliás, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que nesse caso a derivada do segundo é menos ômega 1 seno de θ. Tá? Ou seja, temos a velocidade, temos o x de t, a gente pode então escrever a energia mecânica desse oscilador harmônico amortecido, simplesmente substituindo o termo em x aqui e o termo x ponto aqui. Se a gente faz isso, então a energia mecânica fica complicadinha assim, mas dá para a gente perceber então que tem termos quadrados de cosseno aqui, de seno aqui, cosseno aqui, tá bem? Bom, uma coisa que já dá para a gente perceber é que eu posso pegar essa equação aqui e tirar a massa para fora, né? Colocar tipo, escrever aqui meio m sobre 2, colocar todos os parênteses aqui de modo que fica k sobre m. E eu lembro que k sobre m ele é ômega zero ao quadrado. Bem, feito isso, pessoal, eu posso reescrever aquela energia mecânica simplesmente
mantendo o n fora. Então fica a ao quadrado e a menos 2 gama t n vezes meio, vezes os termos que tem seno e cosseno. Tá bem? Então vai ficar um ômega zero ao quadrado aqui, que é k sobre n, vezes cosseno de ômega 1t menos θ, tudo ao quadrado, mais gama ao quadrado, cosseno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais ômega, mais, mais ômega 1 ao quadrado, seno de ômega 1t menos θ ao quadrado, mais 2 gama ômega 1 cosseno de ômega 1t, seno de ômega 1t menos θ também. Agora, vamos fazer uma situação, vamos dar, né, ênfase ao caso. Se eu estou falando de fator de qualidade, o fator de qualidade ele mede, né, o quanto de energia é perdida por um oscilador durante um ciclo, né, durante um período de oscilação. Sendo assim, né, geralmente, né, a gente está falando, né, de um bom oscilador harmônico, que é aquele que tem um fator de qualidade alto, que é aquele que tem o gama muito menor do que o ômega zero, ou seja, ele tem pouco amortecimento. Então vamos dar uma olhada o que acontece nesse caso. Nesse caso, se eu lembro que ômega 1 é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, se o gama é desprezível, eu tenho que ômega 1 é aproximadamente ômega zero. Tá? Sendo assim, eu posso pegar nessa equação aqui de cima, né? Vamos fazer aqui em azulzinho. Eu posso pegar o ômega zero ao quadrado e trazer aqui fora, de modo que ele some daqui, de modo que aqui fica dividido por ômega zero ao quadrado. Aqui ele vira ômega zero, né? Porque ômega 1 é aproximadamente ômega zero. Então, ele some aqui também. Aqui ele vira ômega zero. Aqui já tinha virado ômega zero, né? Então divide por ômega zero ao quadrado, cancela o quadrado com esse. Aqui é ômega zero, aqui é ômega zero, aqui é ômega zero e aqui é ômega zero. Tá bem? Bom, isso é válido, claramente, quando o gama é muito menor que ômega zero e ômega 1 é aproximadamente ômega zero. Bom, se eu faço isso, perceba algumas coisas. Primeiro, esse termo aqui é zero, né? Ou quase zero, porque gama é muito menor do que ômega zero, então eu posso desprezar esse cara. O mesmo aqui, gama sobre ômega zero. Então, esse cara também eu posso desprezar, de modo que me resta a ao quadrado e a menos 2 gama t m ômega zero ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de ômega zero t menos θ ao quadrado mais seno de ômega zero t menos θ ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente sabe que é 1, portanto, a energia do oscilador harmônico amortecido, quando gama é muito menor do que ômega zero, pode ser escrito dessa forma aqui. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada quanto de energia que eu perco numa oscilação, ou seja, num período de oscilação. Então, se eu defino o período como 2π sobre ômega zero, eu quero saber qual que é a variação dessa energia. E para isso é fácil, né, pessoal? É só ΔE igual a ET menos E0 igual a A quadrado M vezes meio de ômega zero ao quadrado vezes esse termo quando t vale tal, menos esse termo quando t vale zero, que isso aqui dá 1. Bom, feito isso, eu tenho que a variação de energia é simplesmente esse termo aqui. Agora, se a gente lembra lá do curso de cálculo que E elevado a menos U é aproximadamente 1 menos U, se U é muito menor do que 1. Agora, perceba aqui, isso daqui é E elevado a menos 4π gama sobre ômega zero, mas como gama é muito menor do que ômega zero, esse termo é muito pequeno, portanto, isso aqui é 1 menos 4π gama sobre ômega zero. Se eu reescrevo aqui, e fica 1 menos gama
sobre ômega 0 vezes 4π. Esse 1 cancela com esse 1, portanto, a variação de energia fica simplesmente menos 2π gama sobre ômega 0 vezes a ao quadrado m ômega 0 ao quadrado. Eu posso simplificar cancelando esse ômega 0 com esse quadrado. Então, a variação de energia é simplesmente isso daí. Agora, se eu reescrevo esse cara, né, e eu lembro, né, que a energia do sistema é dada por isso daqui, portanto, a energia inicial antes desse período, né, a energia para a qual essa oscilação partiu, ela é ao quadrado m vezes meio dividido por vezes ômega 0 ao quadrado. Portanto, vale aqui fazer uma observação de a gente calcular a fração da energia perdida num período. Ou seja, eu quero saber qual a razão entre o ΔE, que é a energia perdida, e a energia inicial do problema. Ou seja, eu quero achar ΔE sobre E0. Bom, se eu faço, então, esse cara aqui dividido por esse cara aqui, eu percebo que o A quadrado eu consigo cancelar, a massa eu consigo cancelar, um desses ômega 0 com esse ômega 0 eu consigo cancelar, me sobra, então, menos 4π gama sobre ômega 0. Ou seja, a fração de energia perdida numa oscilação é dada por esse valor. Tá? Note que se gama é muito menor do que ômega 0, obviamente essa fração de energia perdida, eu tenho que ΔE é muito menor do que zero, ou seja, eu perco muito pouca energia numa oscilação, o que me diz que eu tenho um bom oscilador harmônico, ou seja, um oscilador harmônico com um alto fator de qualidade. Portanto, eu vou definir para vocês, então, o fator de qualidade como o inverso desse cara multiplicado por 2π. Ou seja, o fator de qualidade é o módulo de 2π dividido por ΔE sobre E0. Que, jogado nessa equação aqui, dá simplesmente ômega 0 sobre 2 gama. Tá bem? Ou seja, isso mede, então, se eu estou olhando aquele oscilador harmônico subamortecido, isso está me dando o quanto de energia que eu estou perdendo aqui entre esse ponto e esse ponto. Tá bem? Agora, esse foi feito para o caso do oscilador harmônico amortecido. Para o caso do oscilador harmônico forçado, né, se tem uma força externa que dirige ele do tipo cosseno de ômega t, né, a gente lembra que eu tenho, então, o oscilador harmônico forçado, eu consigo forçar melhor esse oscilador harmônico se a frequência dele, ômega, for um ômega r, que é igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado. Isso a gente viu isso aqui foi visto na aula passada, né? Então, o que acontece é que o fator de qualidade nesse caso, o Q, é só substituir o ômega 0 pelo ômega R e para um oscilador harmônico forçado do tipo F0 cosseno de ômega t, o fator de qualidade desse oscilador é ômega R sobre 2 gama. Tá? Uma coisa que é interessante olhar aqui é se a gente voltar e olhar naquele gráfico que a gente mostrou na aula passada da amplitude, né, da solução X particular para um oscilador do tipo, um oscilador forçado com uma força do tipo F0. Deixa eu reescrever aqui que a minha letra ficou horrível. Do tipo F0 cosseno de ômega t, a gente viu que quando ômega tendia para ômega de ressonância, onde ômega de ressonância é igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos 2 gama ao quadrado, a amplitude de oscilação era muito maior, né? E a gente fez alguns exemplos, né? E quando o gama é muito menor do que ômega 0, nesse caso aqui o gama é 5% de ômega 0, a gente tem uma amplitude muito grande do meu oscilador. E a largura meia altura é 2 gama, né? E a frequência aqui é
ômega R. Portanto, o fator de qualidade, note, né, que para esse cara é ômega R sobre 2 gama, que nada mais é do que a frequência de pico dividido pela sua largura de linha, 2 gama. Tá bem? Então, pessoal, isso aí é interessante notar que esse fator de qualidade de oscilador harmônico vale tanto para um oscilador mecânico, como a gente vem discutindo nessa aula, vale também como oscilador óptico, por exemplo, como laser, tá? A diferença é que são faixas de frequências bastante distintas, né? Então, enquanto no oscilador mecânico a gente está falando de alguns hertz ou talvez kilohertz, quando a gente está falando em osciladores ópticos, né, a gente está falando de frequências ômegas da ordem aí de 10 a 15 Hz. Tá? E o gama é da ordem de, sei lá, depende muito do tipo de laser, depende muito, mas digamos, você tem um gama da ordem de 10 a 11 Hz, temos aí um fator de qualidade da ordem de 10 a quarta. Tá bem? Tá legal? Então perceba que mesmo sendo uma frequência bastante alta esse gama, o que importa mesmo é a relação entre gama e o ômega de ressonância. Bom, agora que a gente discutiu o fator de qualidade, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa marcha e vamos dar uma olhada no trabalho que a força externa faz nesse oscilador harmônico forçado. Então, pessoal, vamos lembrar que o trabalho que uma força faz para levar um corpo por um determinado dx, né? Vamos pensar em uma dimensão por hora, é igual a F dx, certo? O trabalho é F vezes dx. Isso aqui, obviamente, em uma dimensão. Se a gente tivesse, no caso, que a gente tivesse em 3D, isso aqui, o trabalho daria lugar, então, a F escalar dr. E, obviamente, dependeria do caminho, ou a menos que a força fosse uma força conservativa, né? A gente viu isso algumas aulas atrás, tá bem? Agora, outra coisa que vale lembrar é que dx é VDT. Então, posso simplesmente jogar VDT aqui, de modo que o trabalho dW fica igual a F VDT, e eu posso, então, reescrever aqui bonitinho que dWdt é igual a F vezes V. E dWdt é a taxa com a qual a força externa, ó, no caso aqui da força externa, mas qualquer força, faz trabalho. Tá? Isso daí tem outro nome, né? A taxa que uma força faz trabalho, a gente chama de potência. Então, isso daqui, né, é a potência da força externa agindo no meu oscilador. Vamos aqui grifar bonitinho para a gente guardar. Tá legal? Bom, então, vamos pensar, vamos analisar qual que é o trabalho que a força externa do tipo F0 cosseno de ômega t faz num oscilador num período. Tá? Para isso, vamos assumir, né, se a gente lembra o oscilador forçado, a gente lembra que ele tem uma solução, que é a solução o x particular, que a gente chama de solução estacionária, e tem uma solução que é aquela solução que morre com o tempo, né? Que eu estou sugerindo um gama menor do que ômega zero, tá? Subamortecido. E essa solução é a x homogênea, que eu chamo de solução transiente. Tá? Só por questão de simplicidade e para ilustrar bem o que a gente está querendo falar, vamos assumir então que a gente já está nesse tempo daqui para frente. Ou seja, a gente está olhando num tempo no qual a solução transiente já morreu, a gente está então só preocupado com a solução estacionária do problema, ou seja, só com x particular. Se eu faço isso, né? Então, se eu assumo que já estou no estado estacionário, ou seja, que o x de t é somente o x particular, se a gente lembra aí da última aula, para um oscilador dirigido por uma força desse tipo aqui, a gente viu que a solução
x particular é f0 sobre m, raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, cosseno de ômega t menos φ, onde esse φ aqui nada mais é do que o arco cuja tangente é 2 ômega gama sobre raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bem, se eu quero achar a velocidade, eu posso simplesmente, aliás, eu simplesmente derivo x particular aqui, derivada de cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t, então a minha velocidade fica simplesmente essa expressãozinha aqui. Bem, agora temos a velocidade, temos a força. Para encontrar o trabalho num período é simplesmente integrar esse cara num período. Então vamos olhar como que a gente faz isso. Né? Então a força externa está aqui, a velocidade está aqui, né? Escrevendo aqui para a gente poder acompanhar, de modo que o trabalho nada mais é do que FV dt igual a menos ômega F0 ao quadrado sobre m vezes 1 dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado, gama ao quadrado, vezes cosseno de ômega t, seno de ômega t menos π dt. Bem, em um período, né, eu vou integrar isso aí num período, né, onde o período t é igual a 2π sobre ômega, onde ômega é a frequência do meu oscilador. Tá? Note o seguinte, essa integral aqui ela até parece um pouquinho complicada, né, porque é um cosseno de ômega t vezes seno de ômega t menos φ, mas eu posso emprestar lá da trigonometria do segundo grau que seno de ômega t menos φ é seno de ômega t cosseno de φ, menos cosseno de ômega t seno de φ. Tá? Se eu substituo esse cara agora na minha expressão para o trabalho, eu tenho uma integral que envolve dois termos. O primeiro termo é um seno de ômega t cosseno de ômega t, e o segundo termo é um cosseno de ômega t ao quadrado. Tá? Bem, vamos olhar isso daqui. Perceba o seguinte, que, primeiro, né, esse cara aqui, ele é meio de um seno de 2 ômega t. Tá? Quando eu faço uma integral desse cara aqui, o que acontece? Eu tenho uma integral, se uma integral é num período para ômega, a mesma integral é em dois períodos para 2 ômega. Então o que eu estou vendo é o meu oscilador fazer isso, isso, isso e voltar. Ou seja, eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ou seja, esses caras cancelam esses de forma que isso dá zero. E essa integral, a integral de cosseno ao quadrado dentro de um período, é simplesmente meio. Para quem não lembra, dá uma olhadinha em tabelas de integral, tá? Mas a gente não precisa ficar resolvendo esse tipo de integral aqui, que ela é bastante simples, tá? Bom, dito isso, esse termo então some, fica só esse termo que dá um meio. Então, o trabalho feito pela força externa é simplesmente calculado como T ômega F0 ao quadrado sobre 2m, 1 dividido por essa raiz quadrada, vezes o seno de φ. Agora, se a gente lembrar quanto que vale seno de φ, né? Quando a gente fez lá que tangente de φ era igual a 2 ômega gama sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, a gente chegou nesse termo aqui porque a gente sabia que o seno de φ era escrito assim. Isso lá na aula passada, para quem não lembra, dá uma olhadinha, tá? Bem, sendo assim, eu posso simplesmente substituir esse seno por esse valor, de modo que o trabalho feito pela força externa dá simplesmente T F0 ao quadrado sobre m vezes ômega ao quadrado sobre gama, dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 ômega ao quadrado, gama ao quadrado. Bom, dito isso, né, qual
que é a potência média dessa força extra? Bom, a potência média nada mais é do que o trabalho total dividido pelo tempo no qual esse trabalho foi feito, e nada mais é do que, então, trabalho sobre o período. Então, é somente F0 ao quadrado sobre m vezes ômega ao quadrado gama dividido por ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, isso aí ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado. Tá bem? Bom, a gente viu então que a força externa faz esse trabalho aqui no meu oscilador. Tá? E a energia inicial e final do sistema, tá? Num período. Bem, vamos lá. E se eu estou no sistema, no movimento já estacionário, eu tenho então o meu x de t, ele é um cara que está assim. Certo? Ou seja, se eu peguei num período, eu peguei ele nesse ponto e nesse ponto aqui. Em outras palavras, pessoal, o que eu fiz? A energia nesse ponto aqui, ela é puramente potencial, porque eu estou no x máximo, a velocidade é zero. E aqui também é uma energia puramente potencial, porque o meu x máximo e a velocidade é zero. Com isso, a energia zero é igual a meio de k x máximo ao quadrado. E a energia depois de um período é meio de k x máximo ao quadrado. Trocando em miúdos, a energia inicial é k sobre 2 f0 sobre m ao quadrado dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado tudo ao quadrado, mais 4 ômega ao quadrado gama ao quadrado, ou seja, a energia inicial é igual à energia final, ou seja, a variação de energia mecânica do meu sistema, delta E, é igual a... Opa, eu sei a resposta, né? É igual a zero, tá? E agora, como que a gente explica isso? Não houve variação da energia mecânica do sistema, mas houve trabalho de uma força externa. Antes da gente achar que tem alguma confusão, a gente precisa lembrar que tem mais uma força agindo no sistema, que é a força dissipativa. E essa força dissipativa é do tipo menos BV, né? Então, qual que é o trabalho dessa força dissipativa? Se a gente olha esse cara, ela é simplesmente integral de 0 até t menos bv ao quadrado, onde o v a gente resolveu, a gente encontrou agora há pouco, né? Se a gente voltar um pouco aqui nas nossas notas, a gente chega no v que está aqui, tá? Ou seja, se eu pego essa integral aqui, substituo aquele v e faço uma integral, eu vou perceber então que eu chego exatamente menos o trabalho da força externa. Legal? Então, pessoal, eu deixo isso daqui para vocês fazerem aí em casa, como lição de casa. Fazer essa integralzinha. O V a gente tem ali no slide, né? É simplesmente fazer essa integral e você vai ver que o trabalho dá exatamente o mesmo. Tá? Bom, então, a gente viu como acontece esse problema para um oscilador harmônico forçado com uma força do tipo cosseno de ômega t. Agora, então, para a gente continuar, eu queria propor um exemplo e eu queria que vocês resolvessem comigo. Tá bem? Bom, o exemplo que eu quero chegar é um oscilador harmônico inicialmente parado em x igual a zero. Né? Ou seja, o oscilador harmônico está parado no seu ponto de repouso. E ele é dirigido por uma força do tipo exponencial, ou seja, f0 e a menos 2 alfa t. Então ele está lá paradinho no tempo igual a zero, na posição x igual a zero, e daí essa força ele é aplicada nele. Se eu chamo que o gama é igual a 2 alfa e o ômega zero é raiz de 3 alfa, onde alfa é uma constante positiva, eu quero calcular a energia total da força fornecida com
para o oscilador pela força externa. Eu quero também a variação de energia mecânica do sistema, para t igual a zero até t tendendo para infinito. E eu quero saber qual que é a energia dissipada pelo meio amortecedor. Tá bem? Então, pessoal, eu convido vocês a me pausar aqui por um segundo e tentar resolver esse problema. E daqui a pouquinho a gente volta e a gente tenta resolver, a gente vai resolver junto e vamos conferir aí o que vocês fizeram. Então, eu convido todos a pausar o vídeo e tentar fazer o problema. Tá joia? Até já, então. Bem, então assumindo aí que você pausou o vídeo, vamos continuar com a nossa resolução desse exemplo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é identificar que tipo de movimento que a gente está falando. Que tipo de amortecimento é esse? Para identificar isso, a gente tem que olhar a relação entre gama e ômega zero. E, obviamente, a gente vê como gama é 2 alfa, ele é maior do que ômega zero, que vale raiz de 3 alfa. Portanto, a gente está falando de um caso de amortecimento superamortecido, né? Ou amortecimento forte. Bom, né, aqui eu estava chamando de amortecimento forte. E a solução para esse caso, ela começa falando que gama é igual a 2a mais ou menos raiz quadrada de 4a ao quadrado menos 3 alfa, né? Esse cara vem basicamente que isso é igual a gama mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tá? Então, gama ao quadrado é 4 alfa ao quadrado, ômega zero ao quadrado é 3 alfa ao quadrado. Isso daqui, obviamente, dá alfa. Então, 2 alfa mais ou menos alfa dá gama mais 3 alfa, gama menos alfa. E a solução da homogênea é nada mais, nada menos do que A elevado a menos 3 alfa t mais B e a menos alfa t. Onde eu tenho, então, A e B são constantes, né? E dependem das condições iniciais do problema, tá? Por outro lado, então, isso daqui é a solução da homogênea. Por outro lado, eu também preciso calcular a solução da particular e como a força tem essa cara de E a menos 2 alfa t, obviamente um chute bastante interessante para a gente começar é falar que a solução particular é uma constante E a menos alfa t, tá bem? Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar agora é encontrar quem é a constante C. É importante, pessoal, que vocês prestem atenção agora, né? Note que o primeiro passo agora é encontrar C. Por quê? Essa constante C depende apenas da força aplicada, a força externa. Enquanto A e B dependem das condições iniciais. Então, o primeiro passo é encontrar C. Para encontrar C, então a gente tem que sair da equação do movimento, né? Que é x2 pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a 1 sobre m força externa. Se eu assumo, então, que o x de p é um c e a menos 2 alfa t, eu tenho que a sua derivada é menos 2 alfa c e a menos 2 alfa t, e a derivada segunda simplesmente 2 alfa ao quadrado c elevado a menos 2 alfa t. Com isso, a gente tem, então, que eu posso simplesmente, pessoal, substituir esses termos aqui, ou seja, esse cara, que é 2 alfa ao quadrado c é menos alfa t, aqui, esse cara, que é x ponto, que é menos 2 alfa c e a menos 2 alfa t, aqui, e esse cara, que é o x de t, aqui. Bom, feito isso, eu tenho então que
A equação do movimento fica 4α ao quadrado CE a menos αt, menos 2γ, 2α, CE a menos 2αt, mais ômega zero ao quadrado, CE a menos 2αt, igual a F0 sobre M, E a menos 2αt. Bom, uma coisa que a gente vê é que todo mundo tem esse mesmo termo, a gente pode eliminar, porque essa solução tem que ser a mesma para qualquer tempo. E eu lembro que γ é 2α e ômega zero ao quadrado é 3α ao quadrado. Se eu faço isso e se eu rearranjo essa equação, eu posso então deixar CE a menos 2αt para fora e colocar dentro do parênteses, então, 4α ao quadrado. Aqui eu tenho 2γ, que me dá 4α, vezes 2α dá 8α ao quadrado, menos, né, por causa desse sinal aqui. E aqui dá 3α ao quadrado, CE a menos 2αt, igual a F0 sobre M, E a menos αt, como eu já falei, cancela, cancela aqui. E aqui me dá 4, mais menos 8 dá menos 4, mais 3 dá menos α ao quadrado. Portanto, C é simplesmente menos F0 sobre MA ao quadrado, de modo que a solução total do meu problema é simplesmente menos F0 sobre M alfa ao quadrado, E a menos 2αt, mais a solução da homogênea. Então, isso daqui é a solução da particular, isso daqui é a solução da homogênea. A solução da homogênea ainda carrega as constantes A e B que a gente não descobriu ainda. Tá? O que eu posso fazer aqui claramente agora é derivar x de t. A derivação desse cara é fácil, né? Porque é só baixar menos 2α aqui, menos 3α aqui, menos α aqui. Então, a velocidade x ponto de t é 2α f0 sobre m alfa ao quadrado, e a menos 2αt, menos 3α a e a menos 3αt, menos a b e a menos αt. Bom, das condições iniciais, a gente lembra que x0 é 0, v0 é 0. Então, eu posso fazer isso aqui igual a 0 para t igual a 0. Então, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. De modo que eu tenho que menos f0 sobre m alfa ao quadrado, mais a mais b é igual a 0. Isso vem da posição. E da velocidade eu tenho que 2f0 sobre m alfa menos 3α menos αb também igual a 0. Tá bem? Então eu posso rearranjar essas equações de modo que eu tenho que a mais b é igual a f0 sobre m alfa ao quadrado e 3α mais beta mais b, perdão, é igual a 3a mais b é igual a 2f0 sobre m alfa ao quadrado. Um jeito de resolver esse cara aqui é simplesmente multiplicando por 2, por 2 e por 2 e fazendo essa equação menos essa equação. Eu fico com 2a menos 3a, fica menos a, fica 2b menos b dá mais b, e aqui esse menos esse dá zero, portanto isso aqui é igual a zero. Ou seja, eu tenho que a igual a b, portanto a mais b é igual a 2a, 2a é igual a f0 sobre m alfa, ou seja, a igual a b, que é igual a f0 sobre 2m alfa ao quadrado. E finalmente temos então a solução final para o meu problema. Então eu tenho que o x de t é igual simplesmente a f0 sobre 2m alfa ao quadrado vezes menos 2e a menos 2 alfa t, mais a solução aí da homogênea, que é e a menos 3αt mais e a menos αt. Desse cara eu posso já direto calcular a velocidade, né? Simplesmente derivando. Então, quando abaixa esse menos 2α para cá, fica 4. Note que o alfa que eu baixei, eu cancelei com o quadrado que tinha aqui, né? Esse quadrado aqui agora sumiu. Então, fica 4e a menos 2αt, menos 3e a menos 3αt, menos e a menos αt. Tá legal? Bom, então a gente calculou o movimento.
a gente tem o x de t e o x ponto de t. Mas não era bem isso que o problema pedia. Então, a primeira coisa que o problema pedia era calcular a energia total fornecida para o oscilador pela força externa. Bem, a gente sabe que isso é f dx, que é igual a fv dt, que nada mais é do que f0 e a menos alfa menos 2 alfa t vezes, isso aqui é a força externa, vezes f0 sobre 2m alfa vezes 4e a menos 2 alfa t menos 3e a menos 3 alfa t menos menos e a menos alfa t, que isso aqui nada mais é do que a velocidade, tá? Se eu quero, então, achar o trabalho total, eu tenho que integrar esse cara de 0 a infinito, né? Esse termo f0 ao quadrado sobre 2m alfa, ele é uma constante, eu tiro fora da integração, de modo que a minha integração fica algo simples assim. Bom, então vamos ver como é que dá essa integral. A gente, reescrevendo aqui só para a gente poder acompanhar, essa integral ela é simples, né, pessoal? Porque e elevado a menos u vezes t, a integral disso é simplesmente menos 1 sobre u e elevado a menos ut. Né? Então, feito isso, aqui, na hora que eu integro, divide por menos 4, aqui divide por menos 5, aqui divide por menos 3. Né? Então, esse sinal de menos veio aqui fora e fica simplesmente isso, avaliado entre 0 e infinito. Lembrando que quando t vai para infinito, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. E lembrando que quando t vai para zero, isso vai para 1, isso vai para 1, isso vai para 1. De modo que o trabalho total fica f0 ao quadrado sobre 2m alfa vezes 1 daqui, menos 3 quintos, menos 1 terço. Então, 1 menos 3 quintos menos 1 terço. Eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, que dá 15. Então, dá 15 menos 3 vezes 3, 9, menos 5. Então, 15 menos 5, 10, menos 9, 1, dá 1 quinzeavos, vezes f0 ao quadrado sobre 2m alfa. Portanto, o trabalho da força externa é f0 ao quadrado sobre 30m alfa. Legal? Bom, primeira parte a gente resolveu. Vamos dar uma olhada então na variação de energia mecânica do sistema entre t igual a zero e t indo para infinito. Bom, a energia mecânica a gente sabe, de novo, que é meio de kx quadrado mais meio de mx ponto ao quadrado. E a gente também sabe, né, que x de t é igual a f0 m sobre 2m alfa ao quadrado vezes menos 2e a menos 2 alfa t mais e a menos 3 alfa t mais e a menos alfa t, e a sua derivada, né, a velocidade, também tem a mesma carona. A gente já escreveu, já vinha escrevendo ela aqui. Bom, vamos notar o seguinte. X de t e v de t. Tá? A primeira coisa que a gente sabe logo de cara era que o x de zero era zero. Né? Isso estava óbvio, porque era a condição inicial do problema. O mesmo é verdade para a velocidade. V de zero é zero. Agora, x de infinito também é zero, porque perceba, quando o t vai para infinito, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. O mesmo é verdade para a velocidade. Quando o t vai para infinito, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. Portanto, temos então que a velocidade também vai para zero. Ou seja, a energia inicial ela é zero potencial mais zero cinética. E a energia final ela é igual a zero potencial mais zero cinética também. Ou seja, a energia inicial é igual à energia final, portanto, a variação da energia mecânica do sistema é zero. Tá bem? Então, a gente tem isso daí. E com isso a gente pode resolver claramente o terceiro item dessa questão, que era o quê? Qual a energia dissipada pelo meio amortecedor? Bom, o aluno que prestou atenção não precisa fazer conta nenhuma. Por quê?
ele pode simplesmente usar a conservação de energia e escrever que a energia final, a energia para t indo para infinito, é igual à energia inicial, ou seja, E de zero, mais o trabalho executado nesse sistema pela força externa, mais a energia dissipada pela força de amortecimento. Agora, a gente sabe que esse cara aqui é zero, esse cara aqui também é zero. Portanto, pessoal, a gente sabe então que o trabalho da força externa é igual a menos a energia dissipada, portanto, da letra A desse problema, a gente sabe que o trabalho, que a energia dissipada, nada mais é do que menos F0 ao quadrado sobre 30m alfa. E esse sinal de menos dá a ideia de que foi energia perdida. Tá bem? Agora, se o aluno não percebeu isso, ele pode também calcular na força bruta. Né? Perceba que isso daí, não sei, tem um Y aqui que apareceu a mais, ele pode simplesmente calcular o trabalho da força de amortecimento, que a gente sabe, a força de amortecimento é menos BV. E o trabalho total é integral de zero a infinito de menos BV vezes V. Agora, a gente já calculou o V, né? E lembrando que o B é igual a 2m vezes gama, né? E o gama é igual a 2 alfa. Portanto, o B é igual a 4m alfa, o que fica fácil para a gente aqui, né? Olha, repare, essa integral aqui não é nada muito difícil, né? Ela só dá um pouquinho de trabalho, mas a gente sabe, porque é tudo integral do tipo integral de e elevado a menos uma constante vezes o tempo, tá? Mas é um pouquinho de trabalho, mas o que você vai perceber é que, obviamente, se você resolve essa integral, você chega no mesmo resultado, pois a conservação de energia é válida, como sempre, tá? Então note que a gente pode resolver simplesmente considerando a conservação de energia aqui, ou a gente pode fazer força bruta, que a gente chega no mesmo resultado. Como a gente já escreveu aqui qual é a integral, eu deixo como convite para vocês, né, também fazer essa contraprova. Faz essa integralzinha e mostra que a energia dissipada é exatamente aquela que a gente calculou. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente discutiu tanto, né, começamos lá falando sobre a questão de fator de qualidade de um oscilador amortecido, né, e a gente foi falando de trabalho e a gente chegou então a dar um exemplo no qual a gente calcula isso para um oscilador harmônico forçado, tá bem? Na próxima aula a gente vai continuar com isso, a gente vai fazer mais alguns exemplos e também a gente vai falar do princípio da superposição, a gente vai ver quando tiver mais de uma força agindo no seu sistema, né, força externa, perdão, e a gente vai encerrar então discutindo as séries de Fourier. Tá legal? Então espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente se vê em breve aí nas próximas aulas.